A defesa de Bolsonaro afirmou que o hacker Walter Delgatti Neto apresentou informações falsas durante o depoimento da CPMI do dia 8 de janeiro. Ainda de acordo com a defesa, medidas judiciais serão tomadas já nos próximos dias. No depoimento, Delgatti disse que Bolsonaro teria questionado sobre a possibilidade de invasão às urnas eletrônicas e promoveu ações para divulgar informações falsas sobre o sistema. Maninho, como é que você vê aí os próximos capítulos dessa história? Então a gente teve a quebra de sigilo já decretada ontem à noite, hoje está tendo essa operação que está prendendo os chefes da polícia lá do Distrito Federal. Muita gente estava dizendo que no momento em que houvesse esse depoimento de hoje de Mauro Cid, a Polícia Federal poderia ser o estouro. Há a possibilidade de Bolsonaro ser preso, por exemplo, no final de semana? Acho que é muito cedo, porque há investigações, há apuração que é necessário fazer para comprovar o que é verdadeiro, o que é falso. Uma informação que existe é de que o hacker teria entregue à Polícia Federal um pendrive com provas de parte do depoimento dele. Resta saber o que é que está nesse pendrive, qual é o conteúdo exato. É possível que o pendrive tenha, por exemplo, a questão da comprovação dele invadindo o sistema do CNJ, por exemplo. Mas será que ele vai conseguir ter no pendrive a comprovação das ordens que ele disse que Bolsonaro deu a ele? Porque, como eu disse, já é um absurdo que Bolsonaro tenha, na condição de presidente da República, recebido no Palácio do Planalto um criminoso condenado pela Justiça. Isso é um fato e é absurdo. Agora, uma segunda questão que aumenta a gravidade, caso seja comprovado, é de que neste encontro Bolsonaro tenha ordenado a ele a tentativa de invasão das urnas. Então, se isto for comprovado, aí é muito mais grave, porque está falando de um presidente da República planejando um golpe contra a eleição. Eu acho que é difícil saber se o hacker será capaz de comprovar essa ordem. Um outro elemento que em paralelo está correndo é a apuração sobre os celulares que estão apreendidos do Mauro Cid, do Uacef também, que é o advogado do Bolsonaro. Ou seja, tem muitos elementos, muitas peças desse quebra-cabeça para ser montado por inteiro e ver o que é que fica de pé após a apuração rigorosa. Acho que, como cidadãos, o momento é de confiarmos no trabalho da Polícia Federal, que é uma instituição séria, e de deixar qualquer tipo de fanatismo de lado. Agora, o advogado do hacker chegou na Polícia Federal agora há pouco junto com ele e afirmou que há provas que eles apresentaram à Polícia Federal do encontro do hacker com Jair Bolsonaro. Inclusive, a gente tem uma sonora, é isso, Mary? Vamos colocar a sonora do advogado de Walter Delgatti Neto, que acabou de chegar, inclusive, à sede da Polícia Federal. Obviamente que uma conversa com Jair Bolsonaro num telefone em que Carla Zambelli acabou de inserir um chip, obviamente que ele não tem prova com relação a isso. É apenas o testemunho dele. O Walter, naquela oportunidade, inclusive ontem ele não relatou, mas ele foi orientado por Carla Zambelli a deixar o celular dele no modo avião. Ele não relatou isso ontem. Mas ele me disse, né, ele me contou que Carla Zambelli orientou ele. Na verdade, o motorista da Carla Zambelli orientou Walter a deixar o telefone no modo avião. Tá aí a fala do advogado. Zé, como é que você viu isso? Olha só, não é a grande preocupação do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o hacker, né? Existem outras grandes preocupações, inclusive a possibilidade da quebra do silêncio do Cid, que é o coronel Cid, que é o ex-ajudante de ordens do presidente. Mas esse caso aí, ele é emblemático porque, inclusive, leva o ex-presidente Jair Bolsonaro a uma proximidade muito grande desse processo de tentativa de quebra da estabilidade democrática, que é um processo que está em andamento, está no Supremo, nas mãos do Alexandre de Moraes. E são muitos detalhes, o hacker traz muitos detalhes. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sabe disso. Então a história é admitir o que já está explícito, o que há como provar, como a visita, as conversas, a visita ao PL, e depois traçar uma estratégia de defesa no sentido de evitar a prisão
e evitar, inclusive, uma possível condenação do ex-presidente. Neste momento, o grupo político está avaliando o que fazer. Primeiro, pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E vários já começam a articular por aqui, tentando ganhar o apoio dele. Ele será um grande eleitor, né, em 2026. Já existem movimentos na política nesse sentido. Jair Bolsonaro será um grande eleitor. E não, a tendência da família é não transferir isso para nenhum outro e ficar na família. Mas está ficando cada vez mais difícil manter esta aglutinação na família. Então, o momento agora é de avaliar o que fazer, principalmente liberais. É ver o que fazer diante desse grande capital que Jair Bolsonaro arregimentou e levou ao poder de uma maneira inédita, né? Então, o momento agora, Paulo, é de avaliação. Agora, só para entender, Jotinha, só antes de você me explicar, deixa eu ir para um rápido intervalo comercial, são 10 horas e 50 minutos, a gente já volta. Deixa eu só entender, o Mauro Cid vai virar comunista? Olha, tá em tempos de virar, né, Paulo? Porque a gente tem muitas dúvidas acerca do caso do Acef, a gente tem muitas dúvidas acerca do caso do Anderson Torres, a gente tem muitas dúvidas acerca do caso do Silvinei, mas alguém que certamente é chave em todo esse processo e é impossível alguém com o mínimo de discernimento e de fidelidade à realidade separar um ajudante de ordens de um presidente da República. Eu vi uma comparação na última noite, que comparou o Mauro Cid e o fato dele ser peça-chave para desvendar esse caso com o motorista do Collor. Eu achei muito interessante isso, porque realmente... Quem será que fez essa comparação? Deve ter sido alguém... Alguém chamado Mano, né? Não, eu não copio o Mano, mas bem capaz, mas... Eu comparei com o Pedro Collor. Pedro Collor. Foi o irmão do Collor que deu a entrevista bombástica à revista Veja, que levou... Verdade. Porque eu fiz essa pergunta pro Jotinha, porque o hacker, aí ele tem ligações, aqueles vídeos lá com o PT e tal, aquilo ali constrói uma força de narrativa que justamente a oposição quis usar para falar que, olha, ele não pode ser credibilizado. Mas que ele era petista a gente já sabia, né, Paulo? Não, mas eu te pergunto o seguinte, como é que os caras, a família Bolsonaro, os caras mais próximos do Bolsonaro, vão construir uma narrativa para descredibilizar o que o Cid vai falar? Como eles fazem isso? Como eles vão falar que o Cid agora é um traidor? Não, o Cid não tem como. Como você vai fazer? O Cid não tem como. Essa é a minha dúvida. Eu estou te respondendo. O Cid não tem como desvincular a imagem do Cid ao de Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro sempre fez uma proteção muito grande em relação ao Cid, diferente das outras pessoas que estão envolvidas nessa peça, né? Então é impossível desvincular. Como que desvincula, Zé, o Cid do Bolsonaro? É muito difícil, até porque eu conversei uma vez com o então presidente Jair Bolsonaro, ele estava na presidência, e ele reclamando exatamente da quebra do sigilo telefônico do Cid. E ele dizia, quebraram o sigilo telefônico do presidente da República. E é verdade. Ele me disse que conversava de madrugada com o Cid, tudo passava pelo Cid, e ele falava questão de segurança nacional, tudo estava naquele momento nas mãos de quem estava com o sigilo telefônico do Cid. No exercício do ajudante de ordens do presidente. Ele não é só o entregador de pasta que leva a pasta do presidente, mas também é um filtro muito grande para quem entra no gabinete. E as pessoas ficam questionando exatamente pela miudez do processo, né? Negócio de 30 mil, uma agenda com o presidente. Acho que foi o Mano que falou que 1 hora com o presidente realmente é muito raro. Então, assim, para colocar um empresário ou um presidente de setor na mesa do presidente, se cobram aqui milhões de reais. Não precisava vender relógio, entende? Então, assim, se quisesse passar por desonestidade, esse caminho seria mais fácil. E essa situação do Cid é muito complexa, porque ele realmente sabe de detalhes, de como acontecia tudo. Eu nem compararia com o Heriberto França, que o Heriberto França de uma ligação ali, né? Eu passei ali, entregamos uma pasta ali, ele só dirigiu o carro. O Cid não. O Cid vai muito além, nas entranhas do poder e na parte íntima, inclusive, do presidente da República. Então, é uma bomba,
uma briga com ele não é saudável. Então, nesse momento, há uma tentativa de segurar a possibilidade de delação ou de confissão do Cid. O advogado dele está nessa linha mesmo, viu? Dizendo que ele cumpria ordens. Agora, o Bolsonaro tá tranquilão, vai fazer os dentes lá, botar uma lente, ele tá de boa, mano. Vamos ver como vai ser. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção é que vão tentar descredibilizar o hacker, etc. Mas vale lembrar que quando alguém vai depor numa CPI, tem a obrigação de dizer a verdade. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Maninho, são 10 horas e 54 minutos. O Mano tá repercutindo um pouco do depoimento de Walter Delgatti Neto ontem na CPMI do dia 8 de janeiro. E chamando atenção para o fato de que quando alguém vai depor numa CPI, tem a obrigação legal de dizer a verdade. E se é flagrado em mentira, pode ser preso em flagrante. E o que eu chamo a atenção é por que, se o grupo político do presidente Bolsonaro quer descredibilizar o hacker, por que não pediu a prisão em flagrante dele durante a CPI? Se ele mentiu, seria ali um crime flagrante. Por que não foi pedida a prisão? Então, o que me vem à cabeça é porque é preciso arquitetar aí com cautela e calma para tentar ver que versão eles podem sustentar do que é verdade e do que é mentira. E quem precisa fazer malabarismo para saber que versão pode sustentar publicamente é porque não está trazendo a verdade. Normal, eu quero todo